Este é o Williams Rafael. Você conheceu um pouco da sua vida, da sua carreira e da preocupação que ele tem com você, com a sua família, com a sua vida. O trabalho público que ele desenvolveu nas 2 vezes em que ocupou a cadeira de vereador da cidade de Osasco, sendo a segunda vez com uma das maiores votações da história de Osasco e de único deputado estadual eleito por Osasco em 1998, e também com a votação histórica. Lhe rendeu um crescimento político muito grande. Tanto é que 1 ano antes das eleições municipais de 2000, em pesquisa efetuada pelo Ibope, publicada no jornal A Folha de São Paulo, ele apareceu com a preferência de 20% do eleitorado para se tornar prefeito. Mas nem tudo foi um mar de rosas da vida deste homem empreendedor e engajado em ajudar o próximo. Muitos espinhos foram pregados em sua história por poderosos inimigos, sobretudo pelo crescimento político que ele teve. Preste bem atenção. Muitas pessoas já foram acusadas injustamente. Talvez aí dentro da sua casa, ou até você, tenha sido acusado por motivos que, na verdade, só interessam a pessoas mal intencionadas e gananciosas, que querem acusar e tirar proveito da vida de quem realmente faz algo pelo bem da população. Afinal, é muito mais fácil destruir e criticar do que construir e elogiar. Vejam o depoimento do meu amigo Williams Rafael sobre a associação habitacional que idealizou e fundou, que é o movimento habitacional Casa para Todos, uma entidade sem fins lucrativos e que nasceu com o propósito de proporcionar uma moradia digna e ao alcance dos menos favorecidos. Acompanhe. Olá, meu amigo, olá, minha amiga que está me vendo neste momento. Eu sou o Williams Rafael, idealizador e fundador do movimento habitacional Casa para Todos, e é exatamente sobre ele que eu vou falar com você a partir de agora. E eu quero começar dizendo que faço isso pelo carinho, consideração e respeito que tenho por todas as pessoas que a ele se associaram e ao povo de Osasco. A partir de agora, você vai conhecer a verdade dos fatos, você vai conhecer o outro lado da história que envolveu o movimento Casa para Todos desde a sua fundação. Ao conhecer a verdadeira história, você verá que eu e o movimento habitacional Casa para Todos fomos vítimas de uma grande e orquestrada campanha de boatos e quão poderosas são as pessoas que investem no quanto pior melhor. Aos meus amigos associados e ao povo de Osasco, eu quero pedir desculpas pela impotência que tomou conta de mim e que me impediram de vencer essas pessoas que investiram no quanto pior melhor e que se juntaram para destruir o nosso sonho naquele momento de dificuldade por qual passávamos. Minhas profundas desculpas do fundo do coração. Por deliberação exarada em Assembleia Geral ocorrida em 21 de janeiro de 1996, foi fundado o Movimento Habitacional Casa para Todos, entidade sem fins lucrativos, de cunho cooperativista e idealizado com o objetivo de proporcionar moradia digna e ao alcance de todos os associados, oportunidade em que eu fui aclamado presidente. Saliento que, no primeiro momento, o Casa para Todos se destinaria à implantação de unidades habitacionais e, posteriormente, a outras iniciativas cooperativistas, tais como de consumo, educacional, de trabalho e de crédito, de molde a garantir autossuficiência e dignidade para todos os membros, razão pela qual foi considerado como um dos maiores empreendimentos social e cooperativista da história do Brasil.
Pela grandeza do empreendimento, eu esperava enfrentar problemas pertinentes e que, por certo, adviriam da implantação. O que eu não imaginava é que teria que enfrentar também uma gama de detratores, pessoas estrangeiras à entidade e escondidas no covarde anonimato, e de interesses oportunistas e movida por sentimentos mesquinhos, como o ódio e a inveja, e assentadas em ações irresponsáveis e índole desleal e criminosa. O sucesso da entidade acabou por incomodar e atrair a ira dos poderosos, donos do poder, razão pela qual, dos bastidores e das sombras do covarde anonimato, foi desencadeado contra mim uma orquestrada campanha de injúria, calúnia e difamação. Uma ocorrência que creio ter se dado sobretudo pela minha condição de homem público, que ocupava, haja visto ter sido vereador por 2 vezes na cidade de Osasco e ocupar, à época, uma cadeira de deputado no Parlamento Paulista. Daí em diante, os detratores, adversários políticos, inimigos gratuitos, oportunistas, inocentes úteis e desavisados, disfarçadamente, nas sombras e ao sabor dos ventos, investiam no quanto pior, melhor, propagando e produzindo os boatos para alimentar a campanha iniciada. No início, diziam que a entidade e eu tínhamos o propósito de enganar as pessoas interessadas na concretização do sonho da casa própria. Quando a entidade adquiriu as áreas para a implantação do projeto habitacional e assentamento social, diziam que era mentira. Ao ser colocada a placa de início das obras de construção, diziam se tratar de mais uma enganação. Com a construção em andamento, diziam que os materiais empregados eram de qualidade duvidosa. Quando a entidade terminou e entregou as primeiras moradias, diziam aos associados que não se mudassem porque as mesmas cairiam. E assim, nesse ritmo se seguiu, com os detratores sempre de maneira sorrateira e covardemente na sombra do anonimato, ampliando cada vez mais os ataques à minha imagem e honra e tentando desestabilizar a entidade. Por conta da campanha de botaria, pessoas repetiam e ainda repetem que o fulano falou, que o ciclano teria ouvido o Beltrano falar, que tinha um pessoal falando na esquina que o Williams Rafael roubou a cooperativa. Não satisfeitos, os orquestradores da campanha contra a minha honra e imagem produziram 2 cartas de falsos remetentes e tendo como endereço o cemitério de Osasco, e nelas apontaram falsas irregularidades cometidas por mim à frente da entidade, as quais foram enviadas à Polícia Federal e Civil e ainda ao Ministério Público. Deste imbróglio, além dos procedimentos para apuração dos fatos instaurados pela Polícia Federal e Civil e do inquérito civil público pelo Ministério Público, foi ajuizado na comarca de Osasco uma ação civil pública. Vítima da situação, criada e oriunda da campanha de botaria, eu me vi colocado num verdadeiro calvário por longos 5 anos. Mas diante do restabelecimento da verdade e da lisura e honestidade com que sempre norteei a minha vida pessoal e pública, os procedimentos para a apuração dos fatos foram todos arquivados, sem apontar uma única irregularidade contra mim ou contra qualquer um dos diretores que me ajudaram na administração da entidade. Quanto à ação civil pública, o juízo, após designar 2 audiências para a tentativa de conciliação e nas quais, por nada dever ou ter a temer, eu desafiei quem quer que fosse a apontar uma única irregularidade cometida por mim ou por qualquer um dos diretores. Escusado dizer que nenhuma irregularidade foi apontada, mas pelas audiências terem sido infrutíferas e dado ao fato de que a ação já se arrastava por longo tempo, decretou a intervenção da entidade para a realização de eleição para a escolha de uma nova diretoria. Note o que eu estou falando. Nenhuma irregularidade foi apontada contra mim ou contra qualquer diretor. E a intervenção se deu única e exclusivamente para que fosse realizada uma eleição para a escolha de uma nova diretoria. Qualquer outra coisa diferente disso é apenas mais uma mentira contada pelos meus algozes. A decretada intervenção, que eu repito, para que não paire dúvidas, sem apontar nenhuma irregularidade e com o propósito único e exclusivo de realizar uma eleição para a escolha de uma nova diretoria, se deu sem nenhum sobressalto ou resistência jurídica, até porque eu nada tinha a temer.